ao tema de política, porque em Lages, o ex-prefeito Eliseu Matos, que está concorrendo novamente, teve a candidatura indeferida pela Justiça Eleitoral. Roberto Azevedo, isso muda um pouco o cenário por lá, pelo menos essa informação. Sim, o cenário fica modificado em Lages, mas principalmente por que desse indeferimento é que o Ministério Público Eleitoral, o Ministério Público do Estado de Santa Catarina, pediu para ser indeferido por conta daquela situação vivida no passado pelo então prefeito de Lages, Eliseu Matos, hoje ex-prefeito, quando ele foi envolvido num esquema de corrupção do Semasa. Então, ainda é repercussão disso. Ele e o seu motorista, Toninho. Cadê a Shaina? Shaina Marcon está comigo, direto de Lages, trazendo para a gente, então, esse pedido indeferido da candidatura de Eliseu Matos, MDB, à Prefeitura de Lages. Conta para a gente os detalhes desta decisão e como é que fica na prática a corrida eleitoral por aí. Shaina. Sim, Fernando, essa é uma decisão de primeiro grau e foi proferida no fim da tarde de ontem pela Justiça Eleitoral da 104ª Zona Eleitoral de Lages, que indeferiu o pedido de candidatura de Eliseu Matos, do MDB, para concorrer à Prefeitura de Lages. A ação foi movida pelo Ministério Público Eleitoral, que solicitou o indeferimento da candidatura, apresentando documentos que, segundo o promotor de Justiça Eleitoral, Jean-Pierre Campos, justificariam a inelegibilidade de Eliseu. O motivo do pedido de impugnação diz respeito a fatos ligados ao mandato anterior de Eliseu Matos como prefeito de Lages, de 2013 a 2016. Em dezembro de 2014, Eliseu foi preso preventivamente devido às investigações da Operação Águas Limpas, que apurou um esquema de corrupção envolvendo agentes públicos municipais. A ação penal ainda está em tramitação, com condenação em primeira instância e atualmente encontra-se em fase de apelação. Paralelamente a essa ação penal, a Câmara de Vereadores de Lages abriu um processo de impeachment contra Eliseu Matos por infração político-administrativa. No entanto, Eliseu renunciou ao cargo de prefeito depois que a esposa dele faleceu, mas segundo o entendimento do promotor eleitoral, embora os trabalhos da CPI tenham sido interrompidos por decisões judiciais, a renúncia de Eliseu Matos ao cargo de prefeito em outubro de 2016, poucos meses antes do término do seu mandato, resultou em sua inelegibilidade até o final deste ano, de 2024. Com base nesse argumento, então, o Ministério Público Eleitoral sustenta que Eliseu Matos não reúne as condições legais para concorrer nas eleições municipais deste ano. Na decisão de ontem, o juiz responsável, Antônio Carlos Junques dos Santos, acolheu, então, o pedido do Ministério Público para indeferir a candidatura. A sentença ainda não é definitiva e cabe recurso ao Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. A assessoria de Eliseu Matos enviou uma nota dizendo o seguinte: ressaltamos aqui o respeito ao Juízo Eleitoral de Lages, embora não concordemos com a decisão protocolada na data de ontem, que acolheu o pedido do Ministério Público Eleitoral. Por tal razão, então, levaremos nosso inconformismo adiante, se necessário, às instâncias superiores do Poder Judiciário Eleitoral, na expectativa e firme confiança de reversão da referida decisão, permitindo a Eliseu Matos seguir normalmente no pleito eleitoral até o desfecho que almejamos. Por fim, as questões relacionadas ao debate jurídico supramencionado serão travadas processualmente em obediência aos princípios democráticos que garantem o pleno exercício do contraditório e ampla defesa. Esclarecemos que a campanha de Eliseu Matos segue normalmente, assina Michael Beltrão Migular, advogado de defesa de Eliseu Matos. Essas são as informações. Fernando, volto com você. Muito obrigado, Shaina. Roberto. Bom, com esse pedido de candidatura indeferido, quer dizer que para a Justiça Eleitoral, Eliseu não é candidato. Como ainda há grau de recurso, ele pode continuar concorrendo enquanto recorre. No dia da eleição vai ter o número dele na urna? Isso só aí precisa de uma decisão final, né? Entendi. Para ter ou não o nome na urna. Mas hoje essa é a situação. Por isso que o advogado dele acaba de passar essa nota para a nossa colega Shaina Marcon, dizendo que vai recorrer a todas as instâncias. Isso é um imbróglio muito antigo e é uma questão de interpretação. A defesa de Eliseu Matos interpreta que não continuou a comissão processante da Câmara de Vereadores porque ela simplesmente foi paralisada. Então, quando ele renunciou ao cargo em 2015, 2016, essa comissão não existia tecnicamente funcionando. Ela estava paralisada por um ato da Justiça, do Poder Judiciário. Não é um entendimento do Ministério Público. Então,
São fatos dos fatos dos fatos, quer dizer, ele foi prefeito antes de 2016, teve esse envolvimento, é verdade, nessa operação, Águas Limpas, foi detido, ficou preso, teve um problema familiar, perdeu a mulher, esse é o motivo que ele alega para ter renunciado à prefeitura, não porque ele não quisesse continuar o trabalho como prefeito. Então, tudo isso vai ser analisado, mas, na letra da lei, os juízes do Tribunal Regional Eleitoral, e eu até acredito que vá até o Tribunal Superior Eleitoral, vão analisar se há motivo para o pedido do Ministério Público de não avalizar o registro da candidatura ou não. Esse é o ponto. Ele ficou quanto tempo preso? 16 meses naquela época? 16 meses. Bom, eu lembro que aconteceu um caso semelhante de indeferimento em Criciúma. O eleitor foi para a urna, mas quando saiu a apuração, os votos não apareceram. Na época, o prefeito que vivia essa situação era Clésio Salvari, e aí teve que fazer uma nova eleição. Vamos considerar o seguinte, Fernando. A justiça eleitoral é célere, é muito rápida e ela tem que ser rápida. E, normalmente, nestes casos mais difíceis, ela age com mais rapidez ainda, evidentemente dentro da lei, até porque se cabe recurso ao Tribunal Superior Eleitoral e Lages não tem segundo turno, as coisas têm que ser resolvidas nas próximas semanas, tanto aqui quanto em Brasília. Dá uma mexida na corrida, mesmo ele podendo concorrer, claro. Continuando por conta que está recorrendo, dá uma mexida, né? Os próprios adversários, que não a deputada Carmen Zanotto, mas o Lio Marim, por exemplo, do União Brasil, que por acaso é da mesma cidade do Eliseu, a Anita Garibaldi, nasceram na mesma cidade, eles admitem que sem o Eliseu Matos na corrida à prefeitura, a situação fica muito mais favorável para a favorita, cometi uma redundância aqui, fica muito mais a cargo de Carmen Zanotto levar essa eleição. Quer dizer, Acaba beneficiando, então, a deputada. Também, mas ela não tem nada a ver com essa história. A decisão é o Ministério Público reclamando de um fato histórico que aconteceu com o então prefeito Eliseu Matos, hoje ex-prefeito. Então, isso tem que ser resolvido, de uma vez por todas, né? Daqui a pouco o Roberto volta com a gente aqui no nosso meio-dia. Enquanto isso, a Dona Maria está chegando com novas informações.